Se você todo ano começa a ler a Bíblia num plano anual e desiste pelo caminho, esse vídeo é para você. E a gente está aqui para te ajudar nessa caminhada. Nós iniciamos ontem o livro de Gênesis, nós lemos do capítulo 1 ao capítulo 3, falamos um pouquinho sobre a estrutura do texto e como que a gente pode utilizar do conceito de criação, queda e redenção para ler e entender toda a escritura de Gênesis ao Apocalipse. Então a gente hoje vai passar para o capítulo 4 ao capítulo 7. Eu gostaria de pedir também que você lesse esses capítulos no seu sossego, pode botar uma musiquinha, mas leia esse capítulo, escute esse devocional, e eu queria te pedir agora para que você pudesse curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ligar ali o sininho para que você possa nos acompanhar e que essa mensagem possa chegar a outras pessoas. Porque assim como você também tem dificuldade, nós também temos dificuldade. As demais pessoas têm dificuldade de ler a Bíblia toda, de começar no início do ano e terminar ela toda. Então esse é o convite que eu faço para você, para que você nos ajude a levar essa mensagem de devocional para mais pessoas. Então eu gostaria de também te fazer um convite para que você possa estar conosco no nosso grupo do Telegram. Tá um link aqui na descrição. Você pode apertar aqui e participar conosco lá no grupo do Telegram, onde a gente vai falar sobre o texto, a gente vai falar sobre as nossas dificuldades, o que a gente tem mais facilidades na leitura, dificuldades na leitura. Então a gente vai se ajudar, se apoiar nessa caminhada, que é uma caminhada difícil para muita gente. Então a gente gostaria de te ajudar e de ser ajudado também por vocês. Então a gente vai começar agora de Gênesis do capítulo 4 ao capítulo 7. Então a gente vai ver aqui no capítulo 4 a história de Caim e Abel, como se deu esse primeiro homicídio, que é aqui que acontece o primeiro homicídio. A gente vai ver que a oferta de Caim não foi aceita por Deus, mas mais do que a oferta de Caim não ser aceita, nós vemos que o próprio Deus rejeita a Caim, porque na verdade o problema ali não foi a oferta que Caim deu, mas foi o coração com que ele dá. Então a gente pode entender a nuance do texto, é que Deus rejeitou o próprio Caim ali naquela história, naquela narrativa. Então a gente vai ver que Deus ele rejeita Caim, mas aceita Abel, porque a oferta de Abel foi uma oferta de coração. Em contrapartida, o que a gente vê aqui no texto é que Caim rejeitou o seu irmão. A gente pode observar que quando Deus chega para Caim para perguntar aquilo que ele tinha feito, a primeira coisa que ele fala para Deus é: sou eu o guardador do meu irmão? Então, na verdade, a gente vê ecoando o mesmo questionamento que Deus tinha feito para o homem no Éden. Então Deus chega lá na viração do dia, no capítulo 3, e ele fala: homem, Adão, onde você está? Então a gente vai ver o homem se apresentando diante de Deus e o homem tentando se esconder de Deus ali, e Deus fala para ele: olha, você caiu, você errou, você pecou. Mas aí a gente observa aquele olhar individualista. Agora ele já não via mais o homem, já não via mais a mulher como igual. Agora a mulher era um ser à parte dele. Ele já não tinha mais um olhar coletivo, mas agora ele tinha um olhar individual. Então no capítulo 4 a gente vai observar a evolução disso, porque agora a pergunta que Deus chega para fazer para Caim é: onde está o seu irmão? Então a pergunta continua sendo a mesma. A gente vai ver no capítulo 3 Deus perguntando ao homem onde ele estava, e agora no capítulo 4 onde está o seu irmão, onde está o seu semelhante. E a resposta que Deus queria era uma prestação de conta, era Caim falar: sou eu o guardador do meu irmão. Você pode me perguntar, porque eu sei onde está o meu irmão. E eu cuido e eu zelo dele. Era essa a resposta que Deus queria de Caim, mas não foi essa a resposta que ele obteve. Então a gente já vai ver esse coração endurecido rejeitando o irmão. Então é por isso que a oferta ela é rejeitada. É por isso que a oferta ela não é aceita por Deus. E a gente vai ver mais pra frente na Bíblia falando que se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, deixa a sua oferta no altar e vai se reconciliar com ele. E é isso que a gente já vê aqui no início de Gênesis, no início da Bíblia. Deus continua falando sobre isso. Depois a gente vai ver a geração de Sete, porque Caim ele é rejeitado
porque ele mata o seu irmão, ele é expulso novamente daquela civilização que estava sendo formada, que estava sendo criada. Então a gente já vê de novo. Criação, porque eles foram expulsos do Éden, eles necessitaram fazer uma civilização. Agora Caim cai, ele é expulso daquela civilização, ele tem esse processo de queda e expulsão, e agora a gente vai ver esse prolongar da promessa de Deus por meio da descendência de Sete. Então é por isso que o capítulo 5 ele vai falar sobre a genealogia de Sete. No capítulo 6, nós podemos ver uma coisa muito intrigante, que é a aparição dos Néfilins. Os Néfilins são seres que a gente não sabe muito o que são. Algumas pessoas dizem que os filhos de Sete se deitaram com as filhas de Caim, então nasceram esses seres. Outras pessoas falam que são os filhos de Deus, aqui no texto, são os anjos de Deus que desceram e se relacionaram com as mulheres. E outras pessoas falam que são os filhos dos reis que se deitaram com as mulheres plebeias. Então há essas linhas de pensamento aí que cada um tem a sua questão, cada um tem o seu ponto de vista e tem base para a interpretação de todas elas. Então a gente pode observar isso e aqui a gente já começa a ver a maldade do ser humano se prolongando e se multiplicando por causa do pecado na carne, por causa do pecado da queda de Adão no Éden. Então esse pecado ele vai se aumentar e as pessoas vão se corrompendo cada dia mais, a ponto de Deus desejar destruir a humanidade. Então ele chama Noé para que ele pudesse construir uma arca, para que ele pudesse entrar nessa arca junto com os animais, para que Deus pudesse destruir o mundo. Então a gente já vai ver de novo esse entendimento de criação, queda, redenção. Então a gente vai ver agora a destruição de todas as coisas para acontecer a criação novamente, a redenção e a consumação de todas as coisas. Então aqui a gente vai observar um pouquinho de como foi o processo de criação da arca, de preparação para a arca, para que houvesse o dilúvio, e a gente vai ver esse processo dando forma até que há o dilúvio, até que há a chuva caia e destrua todas as coisas, para que houvesse agora redenção por meio de Noé. A gente aqui encerra o nosso vídeo, mas eu queria pedir antes de você ir, que você agora apertasse um desses dois vídeos que está aparecendo aqui na sua tela, que você possa ver e se aprofundar juntamente conosco nesse livro maravilhoso que é a Bíblia, e que eu quero te chamar para estar com a gente nesse caminho. Então vamos juntos e tchau, tchau, e até a próxima. Te aguardo no próximo vídeo.